Narrarei as glórias do Senhor. Salmo 78, 77. Poema de Asaf. Escuta, povo meu, o ensinamento. Presta ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas. Decifrarei os enigmas dos tempos antigos. Aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o ocultaremos a seus filhos. Vamos contar à geração futura os louvores do Senhor e seus prodígios, as maravilhas que Ele realizou. Ele estabeleceu um decreto em Jacó, promulgou uma lei em Israel, mandou a nossos pais que a transmitissem a seus filhos, a fim de que a geração futura fique sabendo, os filhos que vão nascer. Eles se levantarão e transmitirão a seus filhos, a fim de que ponham em Deus sua esperança. Não se esqueçam das obras de Deus e guardem seus mandamentos. Que não se tornem, como seus pais, uma geração rebelde e obstinada, geração que não firmou o coração e cujo espírito não foi leal a Deus. Os filhos de Efraim, valentes arqueiros, bateram em retirada no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se dos seus feitos e das maravilhas que lhes tinha mostrado. De fato, diante de seus pais, ele fizera prodígios na terra do Egito, no campo de Tames. Dividiu o mar e os fez passar, e conteve as águas como num dique. Guiou-os de dia com a nuvem, e a noite toda com o clarão do fogo. Fendeu o rochedo no deserto, e deu-lhes água como de grande abismo. Fez brotar riachos do rochedo, e fez correr a água como rios. Mas continuaram pecando contra ele. Excitaram a ira do Altíssimo no deserto. Provocaram a Deus nos seus corações, exigindo comida para si mesmos. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É verdade que feriu a rocha e escorreu água, e as torrentes transbordaram. Poderá Ele dar-nos pão também? Ou preparar carne para seu povo? Assim, quando o Senhor ouviu, ficou irado, e um fogo se acendeu contra Jacó, e a ira levantou-se contra Israel, pois não acreditaram em Deus e não confiaram em seu socorro. Apesar de tudo, deu ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele enviou-lhes alimento em abundância. Fez soprar no céu o vento leste e trouxe com seu poder o vento sul. Fez chover sobre eles carne como poeira e pássaros como areia do mar. Elas caíram no meio do seu acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e se fartaram, tendo ele atendido ao seu desejo. Não tendo eles, porém, satisfeito o desejo, pois a comida estava ainda em sua boca, a ira de Deus acendeu-se contra eles. Castigou com a morte os mais robustos e abateu
os melhores de Israel. Apesar de tudo, tornaram a pecar e não acreditaram nos seus prodígios. Por isso, consumiu seus dias como um sopro e seus anos com rapidez. Quando os feria de morte, buscavam-no, convertendo-se. De madrugada vinham a ele. Então, lembravam-se de que Deus é o seu rochedo, que o Deus Altíssimo é o seu Redentor. Adulavam-no com a sua boca e com a sua língua lhe mentiam. Seu coração não era reto para com ele, e não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, é misericordioso, perdoava a sua culpa e não os destruía. Muitas vezes, conteve a sua ira e não descarregou todo o seu furor. Recordou-se de que eles são carne, um sopro que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, excitaram-lhe a ira na solidão e voltavam a tentar a Deus, a exasperar o Santo de Israel. Não se lembravam mais da sua mão, do dia em que os resgatou do adversário, quando realizou no Egito os seus sinais, os seus prodígios no campo de Tamis. Ele transformou em sangue os seus rios e os seus riachos, para que não pudessem beber. Enviou contra eles enxames de moscas que os picaram e rãs que os infestaram. Entregou sua colheita às larvas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu com o granizo as suas vinhas e seus sicômoros com a geada. Entregou à saraiva seus animais e aos raios os seus rebanhos. Descarregou sobre eles o ardor da sua ira, a indignação, a ameaça e a tribulação, uma invasão de mensageiros da desgraça. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte as suas almas. Entregou a vida deles à peste. Feriu todo o primogênito na terra do Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cam. Retirou como ovelhas o seu povo, guiando-os como um rebanho no deserto. Conduziu-os com segurança e não tiveram medo, enquanto o mar cobriu seus inimigos. Fê-los entrar nos confins do seu santuário, até o monte que a sua destra adquiriu. Expulsou diante deles as nações. Dividiu a terra com o cordel da herança e fez com que nas suas tendas habitassem as tribos de Israel. Mas eles tentaram e provocaram de novo ao Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos. Voltaram atrás e foram infiéis, assim como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Excitaram-no a ira nas suas colinas, e com seus ídolos provocaram-lhe o ciúme. Deus ouviu e enfureceu-se, e repudiou totalmente Israel. Abandonou a morada de Silo, a tenda onde habitava entre os homens, e entregou ao cativeiro a sua força, a sua formosura, nas mãos do inimigo. Deixou à mercê da espada o seu povo, exasperado contra a sua herança. O fogo devorou seus jovens, e suas virgens não tiveram canto nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não entoaram lamentações. Mas o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro
dominado pelo vinho, e feriu seus adversários pelas costas, infligindo-lhes uma ignomínia eterna. Mas rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu, sim, a tribo de Judá, e o monte de Sião que ele ama. Edificou seu santuário nas alturas, como a terra, que ele estabeleceu para sempre. E escolheu Davi, seu servo, retirando-o dos apriscos das ovelhas. Chamou-o da lida com as ovelhas mães, para que apacentasse Jacó, seu povo, e Israel, a sua herança. E apacentou-os com a integridade do seu coração, conduzindo-os com a prudência de suas mãos.